jornal O Dia, do Rio de Janeiro. E o título é Zona Norte sitiada, escola sem aluno, loja sem freguês, passageiro sem ônibus, todo mundo em casa. É a guerra na Vila Cruzeiro, 4 mortos, 12 feridos. Olha esse policial recarregando a arma, se isso não é Iraque, se isso não é guerra civil, não é? Mas isso... O senhor já pensou sobre isso? Estou pensando cada vez mais agora. Eu posso uma coisa interessante. Eu gostaria de não precisar ser protegido, como era na minha infância. Você lembra que Cosme e Damião tinham um castete, era um macho que acontecia, não precisava ser protegido. E a gente conhecia o Cosme e Damião também. O que houve hoje, realmente, o Paulo Pérez tem toda a razão, há essa concentração de renda. O Gustavo Buarque tem um livro admirável, O Mundo Atual, se não me engano, no dicionário, que do começo ao fim fala da apartação. Do começo ao fim ele fala disso que está acontecendo, uma apartação em vários níveis e que gera todo esse tipo de violência. No nosso caso, médico, por exemplo, doenças são criadas para vender remédios, isso é real, né? Você não tem cuidado com a prevenção e vai em cima do tratamento, coisas fantásticas, né? Caveirões nossos, né? Entre aspas, né? Eu não gosto do simbolismo do caveirão, que eu acho que é muito ruim, mas da proteção sim. Então, coisas criadas, mas não se dá ênfase a uma coisa simples, que é a proteção. Como o dentista põe flúor, né? Para a proteção de cárie, por exemplo, não sei também falo total, mas não há uma discussão que passe além de você remediar o mal feito. Como é que se evita o mal? Se preocupando, tem toda a razão. Por que se preocupar? Né? Se cabe ação. Podia ver uma manchete: morte de aluna reacende a discussão. Isso num jornal que poderia ter continuado a discussão sem a morte da pessoa. Então, eu não essa segunda bala de ontem. Eu não sei quando porque foi, a menina, foi uma menina que tomou um tiro de bala perdida na faculdade Estácio de Sá, no Catumbi, no Rio Comprido, né? Rio Comprido. Agora de novo? De novo. Pois é, ontem de novo. Só que dessa vez, felizmente, a menina tomou a bala de raspão na perna e tal. E provavelmente vai ficar bem. Já ficou viva e vai consertar aquela cicatriz. A outra teve uma cicatriz muito maior. E aí a discussão só é também no momento da notícia. E aí eu acho que a mídia também é um pouco responsável, né? Sim. Porque a gente, de certa forma, não prolonga essa discussão. Porque aí vem, mas também não dá tempo. Porque hoje esse escândalo, amanhã é outro, depois de amanhã é outro tiro, aí amanhã não é a Vila Cruzeiro, é a Vila não sei o quê, e de repente não é São Paulo, não é Rio, é São Paulo, de repente não é São Paulo, é Minas, é Ceará. Não é? E vai indo, é Virgínia, nos Estados Unidos, e não para, é uma coisa infindável. O doutor Luiz Roberto Londres é um médico pensador do seu ofício. Né? Já fizemos uma entrevista maravilhosa, não é? Sobre o ofício da medicina e com todas as dificuldades que ela tem, né? No sentido da medicina pública e da medicina privada, porque há exageros, né? Nos dois lados. Da medicina pública, acho que é a falta de investimento, talvez, também, né? Ou a má gestão. Bem que eu estou muito esperançosa com o Temporão. Também. Muito. Como ele aqui conversando com a gente, eu fiquei encantado. Assim, com a formação dele, com a esperança. E do lado da medicina privada, uma coisa meio um frenesi pelos exames, né? Não é? Pelas tomografias, ressonâncias. Remédios, tudo. Doutor Londres, é impressionante a quantidade de remédio no mundo. Eu estava vendo a discussão de vocês. Farmácia, o Temporal também falou isso, é inacreditável. Quantas por quarteirão? É uma coisa fantástica. Eu estava vendo a discussão de vocês, um pouco, acho que o Paulo ficou um pouco à margem, né? Mas mais ou menos a mesma coisa. Sempre uma preocupação de corrigir um erro já instalado. E uma pouca visão para a não instalação desse erro. Há uma certa condescendência, né? Então, muito bem, são fantásticos aparelhos, fantásticos remédios. Agora, quando vai se usar? Quais são os efeitos colaterais que os remédios causam? Então, você falou do caveirão subindo, falando aquilo tudo. É um efeito colateral de alguma coisa que seria para uma arma do bem, mas tem um efeito colateral. O ideal seria o quê? Não ter isso. Não ter. Arte, por exemplo, você falou sobre o Afro-Reg. Estive na Rocinha vendo, não sei se você conhece a dança da Yolanda Medrado, né? A beleza que é quando aqueles jovens estão juntos à arte. Saúde, é extremamente simples de se colocar, porque a saúde principal é uma conversa do médico-paciente. Você evitaria que as pessoas saíssem de lá, perdessem tempo para ir ao Miguel Couto, Souza Aguiar, aos hospitais, grandes hospitais, e muita coisa poderia ser resolvida lá mesmo. Então eu acho que na hora que se começar a dar uma consciência às pessoas, que é a integração das pessoas, e não apartação, e não confronto, é que é uma solução, eu acho que isso vai mudar aos poucos.
Começa aqui, começa ali e acaba se espraiando. Eu acho isso. E o remédio, ou o caveirão, ou o exame, ou o hospital, vai ser usado quando necessário. O que são os sintomas? Quais são os sintomas de uma época? Nós discutimos aqui. São esses todos. São esses. Primeiro é a desintegração total, a separação das pessoas, os desencontros que existem. Depois os meios viram fins em si, tá? Então, por exemplo, você tem um remédio que é muito bom para curar uma doença. De repente ele acaba sendo uma finalidade a venda desse remédio. E então você cria outras doenças para poder vender o remédio. E assim vai. Tem várias áreas disso aí. Você hoje tem, por exemplo, educação. Eu me formei, eram 4 escolas públicas de medicina no estado do Rio. Hoje tem umas 20, continuam as 4 públicas. Quantas delas estão cumprindo a sua missão de ensinar, ou de formar médicos, ou de formar consciência médica, e não conhecimentos médicos sem a noção de aplicação. Então, acho que isso é geral. Isso que serve para a polícia, serve para o Estado, para o político, serve para a justiça, para a educação, para a imprensa, para a medicina. É uma falta de estar seguindo a sua missão. Porque é tudo um jogo errado, né? Um jogo jogado errado. O plano de saúde remunera mal o médico do plano de saúde, que também atende 32 pacientes em 4 horas e 15. Aí, né? Ele não pode aceitar isso? E aí começa uma coisa, um erro absurdo. Aí quando você vai no médico top de linha, ele também quer que você faça todos os exames, porque também ele tem medo que você odie o processo. É outro erro, ele não pediu aquela tomografia, não é? Sei lá, uma colonoscopia, então o seu intestino que tem sei lá quantos quilômetros, pode ter alguma coisa lá no 5º metro. Quantos metros são? 9. 9 metros. Então, sei lá, tem uma coisinha, um pólipo, né? Não sei aonde, e aí ele não viu, você pode processar tudo, e também tem isso, né? Tem uma paranoia generalizada. Tem uma paranoia, né? e eu sei dizer que a imprensa é uma das responsáveis pela paranoia. Muito, mas você viu como, eu acho que sim, porque também a informação ganhou um espaço, a informação médica. Você vê há 10 anos, quando você se formou, quantas páginas de saúde tinha num jornal diário? E a policial era a 5ª página. Não era nunca manchete. Né? Nunca. Só os jornais populares que torcia, virou sangue, era uma coisa que a gente olhava com desdém, assim. E a gente se achando maravilhoso. Mas, veja bem, hoje a gente entra no Google, né, o médico te receita o remédio, e você vai no Google e já é doutora naquele assunto. É uma falsa sensação de que você sabe tudo. Ele sai um pedacinho. Leda, uma frase que eu acho muito interessante, né, uma brincadeira entre as duas culturas, a cultura americana e a cultura francesa, que as duas querem dizer a mesma coisa, mas é o savoir-faire, sabe de coisas que o know-how nem desconfia. Mas é verdade, um é uma sabedoria e a outra é um conhecimento sem sabedoria. Tá? Então, ainda falando de policial, eu sempre vi a polícia serve quantas vezes eu vejo essas situações, porque tem os policiais que não têm a sabedoria de aplicar, que vão fazer aquilo que ela diz e vão denegrir toda a polícia. Isso acontece em todos os lados. No caso da medicina, inconteste. O cérebro é o grande responsável pelo diagnóstico e pelo tratamento do paciente. O cérebro do médico e a interação dele com o paciente. Eu te ouço. A boa velha anamnese. Claro. É isso mesmo. Por quê? Eu te ouço, eu delineio toda a história da tua doença. Se eu tenho algum conhecimento, não é difícil você chegar a duas ou três hipóteses diagnósticas. Você vai comprovar. E quantas vezes você consegue curar pela palavra? O que é pela palavra? Você consegue conversar com o paciente, como metade que vai ao consultório não é doente, isso pouca gente sabe, a metade não é. Da outra metade, a maioria, ou grande parte, pelo menos, é hábitos de vida errados. Fuma, álcool, dormir mal, estresse, não faz exercício, se alimenta de mal. Então, grande parte das terapias podem ser feitas através da palavra por conscientização das pessoas. Cabendo, então, a parte cirúrgica e a parte de utilização de medicamentos para um grupo determinado. Hoje tem pílula para substituir o exercício. Já viu isso? Já viu? Apareceu outro dia. O que você acha? E como é isso? Apareceu mesmo, Não quero saber, nem quero saber. Tome uma pílula e não corra milímetros. Corra por mim, né? Corra por mim. Vou tomar essa pílula agora. Estou me sentindo correndo. Pois é. Mas isso é toda hora. Toda hora. Olha, gripe aviária, lembra dela? Gripe aviária? Lembro. Cadê? Pois é, o que aconteceu? Eu soube de um remédio, eu tenho um amigo que comprou 5 caixas, o remédio é caro pra caramba, ele comprou 5 caixas. E a validade se ainda tá. Mas ele comprou pensando na validade, assim, 5 caixas só. E aí?
para cada membro da família, porque era o único remédio que servia para gripe aviária. Cadê ela? Pois é, não sei. O remédio deve estar fora da validade. Agosto ou setembro estava previsto. No ano passado, tem os jornais a grande pandemia da gripe aviária. Verdade. Lembra? Que matou no mundo, de 93 até hoje, um pouco mais de 100 e poucas pessoas. Que é isso? Agora, quantos bilhões de dólares vendeu Tamiflu e similares? Então, essas coisas que acontecem, eu acho que impregnam todas as nossas áreas. Todas as nossas áreas. De repente, agora, pior do que isso. Esses remédios anti-inflamatórios, você viu quantos que já promovem ataques cardíacos? Tudo. Todos os que foram ponta como é que é, top de linha. Você procura ver... Estão todos proibidos. Hein? Você procura ver. Se você tira o foco, remédio cura isso, ok, e adoece o quê? É impressionante isso não se vê. Você tem estudos americanos, inclusive, porque lá é a grande distorção médica, mas tem estudos americanos mostrando o que acontece com o uso indiscriminado de toda a sequência de atendimento médico errado, que deixa de lado uma interação pessoal e passa a utilizar aparelho para diagnóstico, remédio para tratamento, hospital para cuidar, quando tudo pode ser feito de uma maneira muito mais simples. Isso é real, isso acontece. Você uma vez fez uma pergunta que eu repito sempre, né? Se eu falo contra a instituição. Eu fiquei impressionada com isso. Porque eu falo a favor da profissão, mas tem que ser cada vez mais, cada vez mais. Você faz a profissão correta e você não tem os desvios. Agora, aqui interessa os desvios, aí tem que ver. Né? Tem muitas indústrias envolvidas nesse desvio. Né? Tem, e aí você vai perdendo, nada contra a indústria ganhar dinheiro nisso. Só quando você inverte o vetor, que é um dos sintomas, você investe o vetor, o meio vira fim. Entende? Aquilo que era um meio para tratar passa a ser um fim em si mesmo. Aí você utiliza o paciente, ou o aluno, ou o cidadão, seja o que for, para alimentar alguma coisa sem necessidade. Então, essa é a grande risco, a inversão do vetor, o meio virando fim, a inversão disso. Ou então, as aparências e essências. Você hoje vê um culto às aparências e uma perda das essências. Nós vimos aqui na discussão, eu estava ouvindo aqui assim, quase aterrorizado ouvindo a conversa de vocês todos, mas ouvindo isso. Então, segundo as lógicas que existem nas conversas, mas que falta alguma coisa. Todo mundo está do lado do bem. Todos nós aqui estamos do lado do bem, não é? Todo mundo do lado. Mas o que está falta alguma coisa que eu acho que a época... Mas é natural, é uma época de transição. Doutor, o número de médicos no país está bom em relação ao número da população? Daria para fazer esse atendimento, um médico para 30 habitantes? Dá para fazer esse encontro pessoal? Olha, eu não, para dizer a verdade, não sei estatística. O que eu sei é que o Rio sempre teve excesso, sempre. E muita gente vinha para cá estudar e ficava naquela época. Né? O Rio tinha um centro de estudo. Agora, o que existe é que Mas isso já passou também, né? Já passou. Hoje em dia as pessoas voltam também para as suas cidades. Voltam. Realmente voltam, que é muito bom. Quer dizer, você tem hoje crescimento. Eu não sei estatística. Agora, o que existe é um excesso de uso de todas aquelas especialidades que não são do centro. O que é o centro médico? Teu filho, médico, vai para onde? Que médico ele visita? Pediatra. O velho visita o quê? Geriatra. Então são generalistas da profissão. E os adultos vão o quê? Vão para o especialista. Ao clínico, que é o clínico. Sabe disso? Vai ao clínico. Esse sim que tem que ser a base de tudo. E o especialista é quando necessário. Mas a gente também se mete a especialista um pouco, né? Se tô com uma dor de estômago, voa, não tem não isso? Você não tem isso não, né, Paulo? Tudo, claro que tem. Tem uma certa paranoia, assim, uma certa... Nossa, se eu inventar que eu estou com uma doença, os sintomas começam a aparecer imediatamente. E se ler a bula? Eu não leio bula. Essa é outra coisa que eu colaterais, né? Eu não leio bula, não. É um espetáculo. Não dá para tomar um remédio. Tem bula de 10, se você botasse aquilo numa letra razoável, daria quase um livro. Claro. Né? É para se defender de tudo, né? Porque é tudo, todo mundo se defendendo de tudo. É uma sociedade muito esquisita essa que a gente vive, como sociedade mundial mesmo, não acha? O médico Você é antropólogo nele. O médico que atende bem o seu paciente não tem entendimento nenhum, porque esse paciente não vai se voltar contra ele. E já que você falou que é antropólogo, não havia até pouco tempo, não sei se ainda há nas escolas médicas, ciências humanas, as ciências médicas, ciências biológicas, filosofia médica, sociologia médica, antropologia médica, que é uma grande filão de conhecimento, de savoir-faire, que é antropologia médica, pouco se fala, muito pouco se fala. Então o médico é um técnico. Então nesse ponto é a minha crítica. O médico, quando é um técnico, quando ele é bitolado, quando ele aceita o jogo de atender 40 pessoas numa manhã, evidentemente não atende ninguém, né? Nesse ponto é quando ele se coloca do lado errado.
Se houvesse uma força, dizer, não acho, não faço, mas como começa o interesse particular a se contrapor ao interesse genérico, público, aí um conflito, e nesse conflito... Mas o médico também alega que ele não ganha o suficiente, então ele precisa dos planos de saúde, porque o consultório... Muito bem, mas quem não pode dinheiro, sofrer é o paciente que ele atende. Esse não pode sofrer. Mas a corda sempre arrebenta do lado do Então ele está totalmente contra a sua missão. Ele não está fazendo na medicina. Ele não está fazendo medicina. Está fazendo um arremedo de medicina para justificar todo esse processo. E não é medicina. Está atendendo mal, podendo ter bom resultado às vezes, mas de qualquer maneira com um risco muito maior. E esses avanços genéticos, assim, as descobertas genéticas, Acho que vai dar a célula-tronco, você existe tem ainda uma visão assim otimista? Ainda é muita dúvida, porque também tem muito interesse da história, né? Então não se sabe ainda, você consulta consulta pessoas da área, então você vê que tem uns céticos a respeito, não do processo em si, mas isso é uma panaceia, tá? Até que ponto isso vai? Acredito mesmo que se você puder usar a própria biologia para curar, é muito melhor do que usar química. É muito melhor do que usar química. Faz sentido. Sim, de todo sentido. Agora, vamos ver, porque nós somos todos vindos de uma célula. Nós todos começamos uma célula que vai se diferenciando, ela tem 500 portas abertas, aí vai fechando, sobra a porta do osso, vira osso, vai fechando, sobra a porta. Então a célula-tronco volta a essa célula com todas as portas abertas, com a capacidade de direcionar para aquilo que precisa. Grande ideia. Agora, vamos ver a médio e longo prazo qual é o resultado. É o caminho interessante. Médico de família é uma alternativa? Não. O médico não é necessidade, não é alternativa é o resto. Eu acho que de família é uma necessidade, o médico de família não é no conceito médico, o médico que entende o indivíduo na sua biologia, na sua psicologia, na sua sociologia. Esse indivíduo, no seu corpo, como interpreta a sua realidade de vida e como ele vive na sua família e no seu meio, no seu trabalho. Então, isso faz parte da história da pessoa. É uma história completa, não é uma história das doenças. A história da pessoa é decisiva. É decisiva, sem dúvida, sem dúvida. Quem não faz a história da pessoa, quem vai, dor aqui, receita alguma coisa, dor ali, não é médico. Doutor, o que o senhor acha dessa medicina estética que altera os corpos e tal? O senhor fica de cabelo em pé com isso? Ainda tenho, eu fico sim. Há pouco eu vi um site de um médico que virá ao Brasil, eu não vi, eu só vou dizer o que eu vi, eu não vou sem saber, que faz cirurgias em programa de televisão. Um brasileiro fazendo cirurgias plásticas. Não dá para entender, um espetáculo. É um show. Sociedade do espetáculo. É um show. Eu vou fazer uma comparação aqui, né? Uma consulta ou um médico agindo no paciente é como um ato de amor. Vai fazer quietinho, que é muito mais bonito, muito mais... Não vai fazer uma coisa dessas. Eu acho o fim da picada. Quer dizer, o paciente vira o quê? Parte de um show. Que isso? E mais, quantas vezes você transforma uma pessoa, o corpo, a cabeça dela, não vai ser transformada assim. E ela vai viver no corpo que não é dela, não vai reconhecer. Quantas pessoas piram, ninguém sabe. Tá? Acho isso fim da picada. Como é que é? Para encerrar, tem muita coisa que o savoir-faire. O savoir-faire sabe o savoir-faire sabe de coisas que o know-how nem desconfia. Adorei.